O capitão John Reeves ficou de costas retas na grande câmara do Conselho Galáctico. A sala circular se estendia bem acima dele, com assentos subindo em círculos onde centenas de representantes alienígenas assistiam. A luz dos 3 sóis de Centauri Prime filtrava-se pela cúpula de cristal acima, lançando padrões de arco-íris no chão polido. O conselho tomou a sua decisão, anunciou o alto chanceler Zorax, com a sua pele azul brilhando enquanto se levantava do trono. Seus 4 olhos piscaram em sequência, um sinal de finalidade entre sua espécie. A Terra e os seus habitantes são considerados demasiado perigosos para continuarem a participar nos assuntos galácticos. John lutou para manter o rosto neutro. 6 meses de audiências, apelos e promessas deram em nada. Ao lado dele, a embaixadora Susan Miller segurava o tablet com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A evidência é clara, continuou Zorax. Em apenas 50 anos desde que descobriram as viagens mais rápidas do que a luz, os humanos romperam acordos comerciais, desafiaram fronteiras territoriais e questionaram tradições mantidas durante milênios. A vossa espécie avança demasiado rapidamente e sem o devido respeito pela ordem estabelecida. Um murmúrio de concordância percorreu a câmara. As raças mais antigas, os Zoraxianos e os Vendeti, acenaram em aprovação. Eles foram as vozes mais altas pedindo a remoção da Terra. Por votação unânime, a Terra ficará isolada. Uma barreira será erguida na borda do seu sistema solar, além da órbita de Marte. Nenhum navio entrará ou sairá. A barreira será ativada em 6 meses padrão. Susan deu um passo à frente. Alto chanceler, solicitamos mais tempo para preparar o nosso povo. 6 meses não é suficiente. A decisão é final. Zorax interrompeu. Seja grato pelo tempo concedido. Muitos pediram isolamento imediato. A reunião terminou abruptamente. À medida que os alienígenas saíam da câmara, John percebeu como poucos olhavam para a delegação humana. 50 anos de parceria pagados como se nunca tivesse acontecido. Eles têm medo de nós, sussurrou o ministro da Defesa, William Carter, um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Eles percebem a rapidez com que alcançamos a tecnologia que levaram milhares de anos para desenvolver. Susan balançou a cabeça. Não importa o porquê. 3.000 milhões de pessoas estão prestes a ficar isoladas das estrelas. John os seguiu até uma pequena sala lateral onde poderiam conversar em particular. As paredes eram a prova de som até mesmo contra a audição alienígena mais sensível. É hora do plano Êxodo, disse Carter, com a voz baixa, mas urgente. Susan parecia alarmada. Os navios da colônia. Eles não estão prontos. Eles terão que ser, John respondeu. Temos 6 meses para retirar o máximo de pessoas possível. Carter ativou uma exibição segura em seu dispositivo de pulso. Mostrava um mapa da galáxia com diversas rotas marcadas em vermelho, todas saindo do espaço do Conselho. As nossas sondas do espaço profundo encontraram estes sistemas estelares fora do território do Conselho. Acreditamos que eles contêm planetas habitáveis. John estudou o mapa. Isso representa uma viagem de pelo menos 20 anos, mesmo com os nossos navios mais rápidos. Melhor do que prisão, disse Carter. O Conselho pensa que sabe tudo sobre as nossas capacidades, mas não sabe sobre as naves que temos construído na cintura de asteroides. Susan sentou-se pesadamente numa cadeira. Quantos podemos salvar? Talvez 1 milhão de pessoas, possivelmente 2, se realmente impulsionarmos a construção, respondeu Carter. Não o suficiente, eu sei. E o resto? Perguntou João. Dizemos a eles que voltaremos, disse Susan com firmeza. E nós iremos. Assim que estabelecermos colônias e aumentarmos nossa força, John assentiu lentamente. Então fingimos aceitar a decisão do Conselho, enquanto planeamos secretamente a nossa fuga. E o nosso regresso, acrescentou Carter, não é o fim da história da humanidade na galáxia. É apenas o começo. Os 3 ficaram em silêncio, o peso do que estava por vir pressionando-os. Do lado de fora da janela, naves alienígenas enchiam o céu, suas luzes piscando contra o dia que escurecia. Em breve, a Terra ficaria sozinha.
Eles acham que estão nos contendo, disse John finalmente, mas estão apenas nos forçando a encontrar nosso próprio caminho. Eis de Susan pressão endurecida com determinação. Então vamos fazer um caminho que eles nunca esperaram. A diretora do projeto, Karen Urai, caminhou pelo enorme hangar subterrâneo sob o deserto de Nevada. Ao seu redor, milhares de trabalhadores aglomeravam-se sobre os navios coloniais como formigas. O barulho era ensurdecedor. Soldar, martelar, gritar. Mas para Karen, parecia esperança. Já modificamos os sistemas de suporte de vida em 30 navios, relatou seu assistente, Jack Powell. Ele lutou para acompanhar seus passos rápidos. Os outros 20 ficarão prontos em 3 semanas. Karen assentiu. E as câmaras de sono criogênico, com eficiência de 98%. Podemos colocar metade dos passageiros em sono profundo para conservar recursos. 4 meses se passaram desde a decisão do Conselho Galáctico. Superficialmente, os governos da Terra aceitaram publicamente o seu destino. As reuniões diplomáticas continuaram. As delegações estrangeiras foram recebidas com sorrisos e garantias de cumprimento pacífico. Mas no subsolo, em instalações secretas por todo o planeta, a humanidade preparou-se para escapar. E o processo seletivo? Karen perguntou quando eles entraram no centro de comando. Telas cobriam as paredes, mostrando relatórios de progresso de instalações similares na China, Rússia e Brasil. Jack fez uma careta. Essa é a parte mais difícil. Como você escolhe quem vai embora e quem fica para trás? Nós não, respondeu Karen. O sistema de loteria é o único fairway. Os governos mundiais concordaram. Todo ser humano teria chances iguais de ser selecionado para o êxodo. Cientistas, médicos e engenheiros eram as únicas exceções, distribuídos cuidadosamente entre os navios para garantir que cada navio tivesse as habilidades necessárias para a sobrevivência. No centro das salas havia uma exibição holográfica do sistema solar. Uma fina linha vermelha marcava a posição planeada da barreira do Conselho. Nossas informações mais recentes sugerem que eles já estão montando geradores de barreira, disse o general Chris Baker, juntando-se a eles na exposição. Seu uniforme parecia impecável, apesar de ele estar trabalhando há 20 horas seguidas. Precisamos lançar dentro de 6 semanas, não 2 meses. Karen sentiu um aperto no estômago. As naves do outro lado do cinturão de asteroides não estarão prontas. Então lançaremos com 45 navios em vez de 50. Chris disse com firmeza, melhor do que perder todos eles. Karen não podia argumentar contra isso. Ela tocou um painel de controle e o holograma diminuiu para mostrar as rotas planejadas. 5 caminhos diferentes, cada um levando a um aglomerado estelar diferente além do espaço do Conselho. As sondas enviaram dados promissores do setor Orion, disse ela. Pelo menos 3 planetas potencialmente habitáveis. 20 anos é uma longa jornada, disse Jack calmamente. Karen olhou para ele. Nós planejamos isso. Os navios são essencialmente cidades em movimento. As crianças nascerão, crescerão e terão seus próprios filhos antes de chegarmos ao nosso destino. Fora do centro de comando, uma campainha tocou, sinalizando a mudança de turno. Pela janela, Karen observou os trabalhadores deixarem seus postos e serem substituídos por novas equipes. Muitos tinham famílias que não haviam sido selecionadas no sorteio. Eles trabalharam sabendo que estavam construindo navios nos quais nunca embarcariam. Naquela noite, Karen sentou-se sozinha em seu escritório, analisando a lista de passageiros. 1.200.000 pessoas. Isso é quantos eles poderiam salvar. O resto, quase 3.000 milhões, permaneceria na Terra. A história oficial era que as naves iriam estabelecer uma colônia dentro do sistema solar, em segurança atrás da barreira. Uma vez estabelecidos, eles retornariam para buscar mais pessoas. Não era totalmente mentira. Eles retornariam algum dia, embora não tão rapidamente quanto as pessoas esperavam. Sua tela piscou com uma mensagem recebida do presidente Howard. Foi breve. A construção de barreiras está acelerando. Os navios do Conselho aumentam as patrulhas. Inicia o fechamento da janela.
Inicia a contagem regressiva final. Karen fechou os olhos por um momento. Então ela apertou o botão de alerta de emergência. Por todo o planeta, em instalações escondidas e hangares subterrâneos, começou a fase final. Era hora da humanidade escapar para a escuridão do espaço, desconhecida dos seus carcereiros galácticos. O silêncio a partida havia começado. O engenheiro-chefe, Alan Foster, enxugou o suor da testa enquanto rastejava pelo estreito tubo de manutenção do navio Colônia Defiance. O navio já viajava há 18 anos e os sistemas começavam a falhar com mais frequência. Passe-me a chave de pulso. Ele chamou sua aprendiz, uma jovem chamada Maria, que havia nascido durante a viagem. Maria passou-lhe a ferramenta. É o regulador do líquido refrigerante de novo? Alan assentiu. Terceira vez este mês. Estamos levando essas naves além do que foram projetadas. O desafio era um dos 42 navios restantes viajando em formação solta através do espaço desconhecido. Eles perderam 7 naves ao longo dos anos, 3 por falhas de direção, 2 por colisões de micrometeoritos, uma por uma misteriosa explosão de radiação e o Perseverance por uma falha catastrófica do sistema há apenas 6 meses. Quando Alan terminou os reparos, ele e Maria foram até o centro do navio. O desafio, como todos os navios da colônia, foi construído em um desenho circular. O anel externo girou para criar gravidade artificial. O centro central abrigava o centro de comando onde a capitã Linda Mori supervisionava as operações do navio. Quão ruim é isso? Linda perguntou quando Alan entrou no centro de comando. Podemos mantê-la funcionando, respondeu Alan. Mas tive que canibalizar peças de sistemas secundários. Nossas margens estão ficando mais estreitas. Linda assentiu gravemente. Aos 53 anos, ela tinha 35 quando a viagem começou. Seu cabelo antes castanho agora estava quase todo grisalho. Dr. Powell quer falar com você. Ela está em hidroponia. A baía hidropônica ocupa uma grande parte do anel central do navio. Aqui, sob luz artificial, as plantas cresciam e mantinham cuidadosamente as soluções nutritivas. O quarto estava úmido e cheirava a terra e coisas verdes. A coisa mais próxima da natureza que as crianças nascidas em navios já conheceram. A doutora Lisa Powell ergueu os olhos do tablet quando Alan entrou. Aí está você. Venha ver isso. Ela o conduziu até uma fileira de plantas com folhas largas e frutos pequenos. Modifiquei estes tomates para produzir 30% mais alimentos com os mesmos recursos. Se implementarmos a mudança em todos os navios, poderemos prolongar o nosso abastecimento alimentar por mais 3 anos. Alan sorriu. Essa é a melhor notícia que ouvi em meses. Lisa assentiu, mas sua expressão permaneceu séria. Precisamos de mais tempo. Nossas últimas varreduras do espaço profundo mostram que o primeiro sistema-alvo não é adequado. Muita radiação da estrela local. Então continuamos para o segundo alvo. Sim, mais 2 anos no mínimo. Enquanto conversavam, um grupo de crianças corria pela baía hidropônica, rindo. Entre eles estava Peter Jackson, de 10 anos, nascido no espaço, que nunca sentiu a gravidade real ou respirou ar não filtrado. Alan os observou. Às vezes me pergunto se conseguiremos. 20 anos é muito tempo no espaço. Nós vamos conseguir. Lisa disse com firmeza, precisamos. Mais tarde naquele dia, todos os capitães dos navios se reuniram para a reunião semanal de comunicação. Hologramas surgiram na sala de conferências do Defiance, enquanto os líderes dos navios restantes apareciam. O capitão George Willis, da Horizon, falou primeiro, com um rosto sombrio. Perdemos contato com o Endeavour. Os nossos sensores detectaram um enorme aumento de energia no reactor antes das comunicações serem cortadas. Temos que assumir o pior. Um silêncio pesado encheu a sala. Outro navio perdido. Outras 100.000 vidas se foram. O capitão Maurice finalmente falou. Ajustaremos nossa formação para cobrir a posição deles e realizaremos o serviço memorial amanhã. Após a reunião, Alan ficou na janela de observação, olhando para as estrelas infinitas. Em algum lugar lá fora estava o seu destino,
um novo lar onde a humanidade pudesse reconstruir. Peter Jackson juntou-se a ele, pressionando a mão pequena contra o vidro. Sr. Foster, é verdade, estávamos quase lá. Alan olhou para o menino. Ele pensou no sistema fracassado de primeiro alvo, nos anos adicionais de viagem que teria pela frente na diminuição dos recursos. Estamos nos aproximando a cada dia, ele disse gentilmente. E quando chegarmos, você nos ajudará a construir algo incrível. Peter sorriu, seus olhos refletindo as estrelas distantes que seriam sua herança. A governadora Patricia Davis estava na encosta, observando o nascer do sol sobre Neutera. A luz da manhã pintou o povoado com um brilho dourado. Abaixo, milhares de casas pré-fabricadas e estruturas recém-construídas espalhadas pelo vale. Campos de cultivos terrestres misturados com plantas nativas de folhas azuis estendiam-se até o horizonte. É lindo, disse o Dr. Ryan Collins, juntando-se a ela na colina. É difícil acreditar que só estamos aqui há 14 meses. Patrícia assentiu. Às vezes esqueço como era viver nos navios. Após 23 anos de viagem, as 42 naves coloniais restantes chegaram ao aglomerado de Orion. Neutera foi o primeiro planeta que colonizaram, um mundo com gravidade ligeiramente mais forte que a da Terra, mas com ar respirável e água abundante. O pouso não foi fácil. 2 navios caíram durante a descida, embora a maioria das pessoas tenha sobrevivido. Como está indo a escavação? Patrícia perguntou, virando-se para Facerian. Os olhos de Ryan brilharam de excitação. Você precisa vir ver por si mesmo. Descobrimos algo notável. Eles caminharam até o limite do assentamento, onde várias tendas grandes cobriam um local de escavação. Os trabalhadores removeram cuidadosamente o solo do que parecia ser uma estrutura metálica enterrada no solo. Encontramo-lo há 3 dias. Ryan explicou quando entraram na tenda principal. A princípio pensamos que poderiam ser depósitos de minério, mas é claramente artificial. No centro da tenda havia uma porta parcialmente escavada. O metal tinha uma tonalidade azulada e não apresentava sinais de ferrugem ou decomposição, apesar de ter sido enterrado por milhares de anos, segundo Ryan estimou. Você abriu? Patrícia perguntou. Ryan balançou a cabeça. Queríamos documentar tudo primeiro, mas agora estamos prontos. Ele gesticulou para sua equipe, e 2 trabalhadores inseriram cuidadosamente ferramentas em uma costura na porta com um silvo suave. A porta se abriu, revelando uma passagem que levava ao subsolo. Patrícia e Ryan trocaram olhares antes de entrar. As luzes acenderam automaticamente quando eles entraram, iluminando um longo corredor. Autoalimentado depois de todo esse tempo, Ryan sussurrou admirado. O corredor levava a uma grande câmara cheia de equipamentos diferentes de tudo que já haviam visto. Consoles elegantes cobriam as paredes e no centro havia o que parecia ser um mapa tridimensional do sistema estelar. É uma espécie de sala de controle, disse Ryan, passando a mão sobre um console. Para sua surpresa, acendeu ao seu toque e ainda está operacional. Nas semanas seguintes, mais instalações foram descobertas em toda a Nova Terra e em outros planetas que os humanos começaram a se estabelecer. As equipes de pesquisa encontraram estruturas semelhantes em todos os 7 mundos que reivindicaram um aglomerado de Orion. No salão principal do assentamento, Patrícia dirigiu-se aos líderes da colônia reunidos. Dr. Collins e sua equipe fizeram progressos significativos na compreensão da tecnologia que encontramos, anunciou ela. Acreditamos agora que estes mundos já foram o lar de uma civilização avançada que desapareceu há aproximadamente 15.000 anos. Ryan deu um passo à frente com um pequeno dispositivo na mão. Esta é uma unidade de armazenamento de dados que recuperamos. Contém conhecimento científico muito além do nosso nível atual. Já o utilizamos para melhorar nossos sistemas de energia e começar a fabricar novos materiais. Um murmúrio percorreu a multidão. Steve Mason, chefe da equipe do estaleiro, falou. Com esta tecnologia, poderíamos construir naves capazes de regressar à Terra dentro de uma década, e não nos 30 anos que estimávamos antes. Patrícia assentiu. Essa é a nossa prioridade. Prometemos voltar para ajudar os que ficaram para trás e agora podemos fazê-lo mais cedo do que sonhávamos.
Mais tarde, enquanto Patrícia revisava os planos de construção dos novos estaleiros, ela fez uma pausa para olhar um mapa do crescente assentamento deles. A população humana em todas as 7 colônias atingiu 1,2 milhões, com mais nascimentos a cada dia. Eles encontraram mais do que apenas um novo lar. Eles descobriram os meios para criar algo maior do que jamais imaginaram. O Conselho Galáctico pensou que nos estavam a conter, disse ela suavemente para si própria. Este anúncio, eles nos entregaram a nossa verdadeira herança. O comandante Eric Moore estava na ponte do horizonte do navio de resgate, a primeira embarcação construída usando a tecnologia alienígena recuperada. A nave fez a viagem do aglomerado de Orion ao sistema de Sal em apenas 7 meses, em vez dos mais de 20 anos do êxodo original. Estamos nos aproximando da posição da barreira, informou a oficial de navegação Julia Banks. Os sensores não detectam leituras de energia onde a barreira deveria estar. Eric franziu a testa. Isso não está certo. Digitalize novamente. Já fiz isso, senhor. Não há nada lá. Já se passaram 50 anos desde que a humanidade fugiu da Terra. Depois de descobrirem a tecnologia antiga e estabelecerem colônias prósperas, eles construíram uma frota de navios para cumprir sua promessa, de retornar e resgatar aqueles que ficaram para trás. Prossiga com cautela, ordenou Eric. Modo furtivo completo. O horizonte e suas naves companheiras moveram-se lentamente em direção à Terra. Ao se aproximarem de Marte, detectaram destroços, restos de satélites e o que pareciam ser partes de naves. Senhor, estou captando uma transmissão, disse o oficial de comunicações Ben Riley. É fraco, mas está usando uma antiga frequência da Terra. Transmita, disse Eric. Uma voz estalou nos alto-falantes, interrompendo-se entre as palavras. Algum recipiente humano? Esta é a resistência da Terra. Setor 12. Necessidade de sobreviventes. Eric trocou olhares com sua segunda em comando, Lucy Winters. Responda-lhes. Após estabelecer contato, a frota foi direcionada para uma base escondida na lua da Terra. Lá, eles encontraram algo que nunca esperaram. Uma pequena colônia de sobreviventes que vivem em instalações subterrâneas. Samantha Reis, líder da resistência terrestre, encontrou-os na câmara de descompressão. Ela era magra, com olhos duros que tinham visto muito sofrimento. Achamos que você nunca mais voltaria, ela disse simplesmente. Na sala de reuniões da base lunar, Samantha explicou o que aconteceu depois que a frota do Exodus partiu. O Conselho Galáctico manteve a barreira durante 5 anos. Então, um dia, simplesmente desapareceu. Achamos que era um bom sinal. Sua voz ficou amarga. Não foi. Eles atacaram 3 dias depois. Atacado. Eric não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O Conselho atacou a Terra. Samantha assentiu. Eles disseram que a Terra violou a quarentena ao mandar embora as naves. Eles sabiam sobre a frota do Êxodo. Eles decidiram fazer de nós um exemplo. Ela ativou um display holográfico mostrando a Terra. Grandes áreas do planeta eram zonas escuras e mortas onde nada crescia. Eles usaram armas que nunca tínhamos visto antes. Bilhões morreram na primeira semana. Aqueles que sobreviveram se espalharam, foram para a clandestinidade. Há décadas que lutamos com tudo que pudemos salvar. Eric se sentiu mal. Quantos sobreviveram? Talvez 30 milhões espalhados por bunkers e bases escondidas. Alguns na Terra. Alguns aqui na Lua. Alguns em Marte. Lucy se inclinou para a frente. O Conselho corre. Eles simplesmente destruíram a Terra e partiram. Não exatamente, disse Samantha. Eles mantêm estações orbitais para garantir que não reconstruímos a nossa tecnologia. Eles têm patrulhas terrestres em grandes ruínas. Mas principalmente, eles acham que venceram. Eles não nos consideram mais uma ameaça. Ela puxou um cristal de dados e colocou-o sobre a mesa. Há 45 anos que reunimos informações. Sobreviventes que escaparam da Terra se infiltraram nos mundos do Conselho. Mapeamos os seus territórios, as suas defesas, as suas fraquezas.
Está tudo aqui. Eric pegou o cristal. Você está planejando vingança. Os olhos de Samantha brilharam. Estamos planejando justiça. No dia seguinte, os ônibus da frota de resgate começaram a evacuar os sobreviventes da base lunar. Operações semelhantes começaram em locais escondidos em toda a Terra. O plano era trazer o máximo de pessoas possível de volta às colônias do aglomerado de Orion. Enquanto Eric observava o embarque dos sobreviventes, muitos magros e doentes devido a anos de dificuldades, ele tomou uma decisão. Esta missão de resgate se tornaria algo mais. As naves da frota Orion transportavam tecnologia que o Conselho nunca tinha visto. Eles tinham o elemento surpresa. Comandante, disse Lucy, interrompendo seus pensamentos. Os primeiros grupos de evacuação são carregados. Mais 6 locais para GO, Eric assentiu. Comece os lançamentos. E Lucy, entre em contato com a Confederação Orion. Diga-lhes que não estamos apenas trazendo sobreviventes para casa. O que mais estamos fazendo? Faremos o Conselho pagar pelo que fizeram à Terra. A almirante Laura Griffin estudou a exibição holográfica, mostrando o mundo da colônia zaraxiana de Vega Prime. O planeta brilhava em azul esverdeado no centro da sala de guerra a bordo de sua nau capitânia, a Artemis. Sua rede de defesa está focada em vetores de ataque convencionais, explicou ela aos seus oficiais. Eles não têm ideia de que podemos abordar usando a tecnologia de salto antecessora. Já se passaram 6 meses desde que a frota de resgate retornou ao aglomerado de Orion com os sobreviventes da Terra. As histórias que trouxeram sobre a traição do Conselho e a destruição da Terra uniram as colônias humanas em raiva e determinação. Mas Griffin convenceu a liderança da Confederação de que a vingança direta seria dispendiosa e potencialmente devastadora. Não lutamos da maneira que eles esperam, disse ela. Não lutamos da maneira que eles nos ensinaram. Nathan Spencer, que já foi programador civil e agora chefe da guerra eletrônica, apontou para vários pontos no holograma. Identificamos essas estações retransmissoras de comunicação. Se conseguirmos colocar os nossos dispositivos neles, poderemos monitorizar todas as comunicações militares araxianas no setor. Griffin assentiu e começou a operação. Em todo o espaço do Conselho Galáctico, eventos estranhos começaram a ocorrer. Em Vega Prime, a rede de defesas araxiana ficou offline repentinamente durante um teste de rotina. No momento em que foi reativado, pequenas naves furtivas já haviam partido, deixando para trás dispositivos de monitoramento quase indetectáveis. Nos postos comerciais de Vendetti, remessas de tecnologia valiosa desapareceram misteriosamente, apenas para reaparecer em mundos colônias remotos que foram mantidos deliberadamente subdesenvolvidos pelo Conselho. A Guilda Mineira Caraxiana descobriu que seus registros de produção haviam sido alterados, escondendo o fato de que 20% de seu minério estava sendo desviado. Quando denunciaram a discrepância ao Conselho, foram acusados de fraude e multados pesadamente. O Conselho está a começar a fracturar-se, relatou o chefe dos serviços secretos de Griffin, Paul Warren, 3 meses depois do que chamaram de Guerra Sombria. Várias raças menores apresentaram queixas formais contra as espécies mais antigas. Griffin revisou com satisfação os relatórios e nossos outros projetos. Prosseguindo conforme planejado. Fizemos contato com 14 mundos subjugados. Eles estão muito interessados na tecnologia que oferecemos. O padrão continuou por quase 2 anos. Naves humanas, usando métodos de transporte desconhecidos pelo Conselho, atacaram sem aviso e desapareceram com a mesma rapidez. Nunca atacaram alvos civis e nunca tiraram vidas desnecessariamente. Em vez disso, concentrarão-se em perturbar as estruturas de poder, os sistemas de comunicação e os controlos econômicos do Conselho. As colônias remotas de repente encontrarão-se com tecnologia avançada que as libertou da dependência dos mundos do Conselho Central. As raças menores do Conselho descobriram evidências de que as raças mais antigas manipularam o seu desenvolvimento durante milênios. Durante uma rara reunião na capital da Confederação Orion em Nova Terra, Griffin se encontrou com Samantha Reis, que agora representava os sobreviventes da Terra no governo. Os últimos relatórios dos nossos agentes no espaço do Conselho são encorajadores. Griffin disse,
mas 3 raças membros declararam independência do Conselho no mês passado. Samantha olhou para o display estratégico, mostrando a galáxia conhecida. Grandes seções que antes exibiam o controle do Conselho agora apareciam como territórios independentes. Eles ainda não sabem que somos nós por trás de tudo? Ela perguntou. Griffin balançou a cabeça. Eles suspeitam, mas não podem provar. Seus sensores não conseguem detectar nossas naves quando usamos a tecnologia de propulsão anterior. Tanto quanto sabem, os humanos estão contidos em segurança no aglomerado de Orion, construindo a nossa pequena colônia e não representando nenhuma ameaça. Quando nos revelamos? Os olhos de Samantha mantinham a mesma expressão dura de quando Griffin a conheceu na lua da Terra. Ainda não, Griffin respondeu. A cada mês, mais mundos do Conselho se separam. A cada mês, o poder deles enfraquece enquanto o nosso fica mais forte. Estamos desmantelando o império deles, pedaço por pedaço, e eles nem percebem quem está fazendo isso. Samantha assentiu lentamente. Eles pensaram que poderiam nos quebrar. Em vez disso, estamos quebrando-os. Griffin olhou novamente para a tela, vendo não apenas o estado atual da galáxia, mas também seu futuro. Um futuro onde a humanidade ajudaria a criar algo melhor do que a hierarquia estagnada que os rejeitou e depois tentou destruir. Não estamos apenas lutando por vingança, ela disse calmamente. Estamos lutando por um novo começo. A cientista Michelle Richards estava sentada de pernas cruzadas no chão da antiga câmara, bem abaixo da superfície da nova Terra. As paredes ao seu redor brilhavam com uma suave luz azul, cobertas de símbolos que pareciam mudar e mudar enquanto ela os observava. 3 anos se passaram desde o início da Guerra das Sombras. Enquanto as forças do Almirante Griffin continuavam a enfraquecer o Conselho Galáctico, Michelle estudava a tecnologia antecessora que dera à humanidade a sua vantagem. Eu sei que você está aqui, ela disse suavemente para a sala vazia. Posso sentir você nos observando. Durante meses, ela sentiu algo dentro dos sistemas antigos, não apenas programação, mas consciência. A tecnologia respondeu de maneira diferente a ela e aos outros, quase como se a reconhecesse de alguma forma. De repente, a luz da sala se intensificou. O ar brilhou e uma figura se formou diante dela. Um feijão feito de luz e energia, vagamente humanoide, mas claramente não humano. Você ligou, disse a figura, sua voz ressoando diretamente na mente de Michelle, e nós atendemos. O coração de Michelle disparou, mas ela manteve a voz firme. Vocês são os antecessores, aqueles que construíram esta tecnologia. Já fomos como você, feijões de carne que caminharam por estes mundos. Agora somos outra coisa. Nas horas seguintes, Michelle descobriu a verdade. Os antecessores não foram extintos. Eles evoluíram além da forma física. Há milhares de anos, eles também enfrentaram o preconceito das raças mais antigas que agora lideram o Conselho Galáctico. Eles temiam o nosso rápido avanço, explicou o ser, assim como temiam o seu. Mas em vez de lutar, escolhemos transcender. Deixamos nossa tecnologia como legado para quem vier a seguir nosso caminho. Por que nos escolher? Michelle perguntou. Nós não escolhemos. A tecnologia responde a mentes compatíveis, com criatividade, adaptabilidade e capacidade de crescimento. Você nos encontrou porque estava pronto. Quando Michelle apresentou esta descoberta à liderança da Confederação, as reações foram variadas. Alguns temiam o contato com uma inteligência tão avançada. Outros viram a tremenda oportunidade que isso representava. O almirante da frota Daniel Harrison foi um dos primeiros a compreender as implicações. Se os antecessores enfrentaram o mesmo preconceito que nós, então o Conselho tem vindo a suprimir o avanço durante milênios, disse ele durante a sessão de emergência. Isso não se trata mais apenas da Terra. Trata-se de libertar toda a galáxia da estagnação. Michelle assentiu. Os antecessores ofereceram-se para nos guiar, para nos ensinar como utilizar a sua tecnologia em todo o seu potencial. Eles acreditam que podemos ter sucesso onde escolheram não tentar. Criar a galáxia onde o avanço é celebrado e não temido. Sob a orientação dos antecessores, a tecnologia humana vazou.
Os navios tornaram-se mais rápidos e poderosos. Os sistemas de comunicação alcançaram toda a galáxia instantaneamente. A produção de energia aumentou 10 vezes. Em seu laboratório, Michelle trabalhou com uma equipe de cientistas para compreender a conquista mais notável do antecessor: a capacidade de manipular o próprio espaço-tempo. Eles não viajam apenas entre estrelas. Ela explicou ao almirante Harrison durante sua visita às suas instalações. Eles se moviam entre realidades, entre momentos no tempo. Harrison observou uma pequena sonda desaparecer de um campo de contenção e aparecer em outro do outro lado da sala. Podemos armar isso? Ele perguntou. Michelle balançou a cabeça. Não foi para isso que eles pretendiam esta tecnologia. E honestamente, não precisamos de armas. O poder do Conselho já está desmoronando. O que precisamos é mostrar à galáxia um caminho melhor a seguir. Harrison considerou isso. Depois de décadas planejando justiça para a Terra, a ideia de ir além da vingança era difícil. Mas ele era um estrategista de coração. E ele podia ver o quadro geral. Então, em vez de destruir o Conselho, oferecemos uma alternativa. Ele disse lentamente. Uma nova ordem baseada na cooperação e não no controle. Exatamente, Michelle respondeu. Os antecessores acreditam que foi por isso que preservaram a sua tecnologia durante tanto tempo, à espera de uma espécie que pudesse ao mesmo tempo dominá-la e utilizá-la com sabedoria. Ao sair das instalações, Harrison olhou para o céu noturno. Estrelas que antes pareciam impossivelmente distantes agora eram facilmente alcançáveis. E além deles havia não apenas novos mundos, mas novas possibilidades para toda a vida senciente. O tempo das sombras estava acabando. Em breve, a humanidade entraria na luz, não como conquistadores, mas como libertadores. A enorme redenção emblemática apareceu em órbita acima de Centauri Prime, o mundo capital do Conselho Galáctico. Em segundos, naves semelhantes se materializaram acima de todos os principais conselhos mundiais da galáxia. Não houve aviso, nem tempo para as defesas serem ativadas. Na ponte da redenção, a embaixadora Olivia Baker alisou o uniforme formal e respirou fundo. Todos os navios relatam posicionamento bem-sucedido, disse o almirante da frota Harrison, Dulcider. As câmaras do conselho foram cercadas. Ninguém entrou ou saiu do prédio. Olivia assentiu e abriu um canal para as câmaras do conselho. Em mundos por toda a galáxia, os representantes do Conselho olharam chocados quando os sistemas de comunicação foram ativados simultaneamente. O rosto de uma mulher humana apareceu nas telas de todas as câmaras do Conselho. Sou a embaixadora Olivia Baker da Confederação Orion. Ela anunciou calmamente, há 70 anos, que o seu Conselho baniu a humanidade dos assuntos galácticos. Hoje, voltamos para lhe oferecer uma escolha. Na Câmara do Grande Conselho em Centauri Prime, o alto chanceler Zorak subiu de seu trono. Sua pele azul pálida de choque. Como isso é possível? Ele exigiu. Suas naves não poderiam ter alcançado todos os nossos mundos simultaneamente. E ainda assim aqui estamos, respondeu Olivia. A imagem dela apareceu na enorme tela na frente da Câmara. A sua compreensão do que é possível sempre foi limitada, chanceler. Essa limitação custou à galáxia séculos de progresso. O almirante Harrison defendeu uma demonstração de força, uma demonstração das armas que agora possuíam e que poderiam desativar sistemas de defesa inteiros sem prejudicar os civis. Mas a liderança da Confederação escolheu uma abordagem diferente. Nós sabemos o que você fez com a Terra. Olivia continuou. Sua voz firme apesar da emoção que sentia. Sabemos como você traiu aqueles que ficaram para trás e tentou apagar a humanidade da galáxia. Murmúrios se espalharam pela Câmara. Muitos dos representantes mais jovens do Conselho pareciam confusos. Esse capítulo sombrio foi escondido deles. Essa foi uma ação necessária para conter uma espécie perigosa. Zorak gaguejou. Foi? Perguntou Olivia. Ou foi medo do que poderíamos nos tornar? Medo de que possamos avançar muito rapidamente. Desafie sua autoridade. Interrompa a ordem que você manteve por milênios. Ela fez uma pausa,
deixando que suas palavras fossem absorvidas. Nos últimos 3 anos, esse medo foi justificado. Foi a humanidade que ajudou os seus mundos subjugados a conquistarem a independência. Foi a humanidade que expôs as mentiras que você contou para manter as raças menores dependentes de você. Foi a humanidade que mostrou à galáxia que existe outro caminho. Em dezenas de mundos, os representantes do Conselho assistiram à transmissão de dados em suas telas. Prova da corrupção e manipulação em que as raças mais antigas se envolveram durante milhares de anos. Hoje, oferecemos-lhe uma escolha. Olivia disse, continue seu governo através do engano e do controle em frente às consequências ou junte-se a nós na criação de algo melhor. Uma união galáctica baseada na cooperação, inovação e respeito mútuo. Para demonstrar sua sinceridade, a Confederação revelou suas tecnologias mais poderosas. Não como ameaças, mas como presentes. Sistemas energéticos que poderiam acabar com a escassez de recursos. Avanços médicos que poderiam tratar doenças que o Conselho nunca tinha visto. Métodos de transporte que conectariam a galáxia de maneiras anteriormente inimagináveis. Nas semanas seguintes, as corridas do Conselho tomaram suas decisões. As espécies menores e mais jovens foram as primeiras a aderir à união proposta. Depois vieram as potências médias, vendo oportunidades na nova ordem. Finalmente, mesmo algumas das raças mais antigas, com seu poder já diminuído por deserções e segredos expostos, concordaram com os novos termos. 1 ano depois, Olivia estava no recém-construído salão sindical em New Territage enquanto representantes de mais de 200 mundos assinavam a carta que estabelece a União Galáctica. A Terra, agora cuidadosamente restaurada com tecnologia ambiental avançada, ocupou um lugar de honra como lar ancestral da humanidade. Quando o último conselheiro xorexiano, o próprio Xorax, relutantemente adicionou sua assinatura ao documento, ele se voltou para Olivia com um respeito relutante. Como você conseguiu tanto depois que o expulsamos? Ele perguntou, qual era o seu segredo? Olivia sorriu, você não nos deu escolha a não ser ficar mais fortes. Ao nos banir, você nos forçou a encontrar nosso próprio caminho. E esse caminho levou a algo maior do que qualquer um de nós poderia ter imaginado sozinho. No final da cerimônia, ela olhou pela janela para as estrelas, já não pontos de luz distantes, mas lares e aliados numa galáxia transformada pela jornada da humanidade, desde exilados até arquitetos de uma nova era. O banimento que deveria ser o seu fim foi apenas o começo. Você,